Descobrindo o poder da liberdade em Cristo, um caminho de transformação. A verdadeira liberdade, segundo as Escrituras, não é a ausência de regras ou a busca por prazeres passageiros, mas sim a libertação do pecado e de suas correntes. Em João, capítulo 8, versículo 36, Jesus afirma: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." A humanidade está aprisionada pelo pecado, afastando-se de Deus e vivendo sob o domínio da carne e das preocupações mundanas. Porém, em Cristo encontramos a verdadeira liberdade, que é a libertação da natureza pecaminosa. Ela nos permite viver de acordo com a vontade divina, sendo guiados pelo Espírito Santo e experimentando a verdadeira paz. A liberdade em Cristo não nos dá permissão para viver segundo nossos próprios desejos, mas nos chama a seguir os princípios do reino de Deus, onde a obediência a Ele é a chave para uma vida abundante. Embora a liberdade em Cristo nos liberte do jugo do pecado, ela também nos chama à responsabilidade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo nos adverte: "Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor." A liberdade verdadeira não é uma desculpa para viver de maneira egoísta ou para seguir os impulsos da carne, mas é um chamado para viver de forma responsável, buscando o bem do próximo. Em Cristo, somos chamados a usar nossa liberdade para edificar a vida em comunidade, praticando o amor sacrificial que Ele nos ensinou. Assim, a liberdade não é a ausência de restrições, mas a escolha consciente de viver para o outro, refletindo o caráter de Cristo em todas as ações e decisões. A verdadeira liberdade leva-nos a uma vida de serviço e devoção. No mundo moderno, o medo e a ansiedade dominam muitos corações, levando as pessoas a viverem aprisionadas por suas preocupações e inseguranças. Contudo, em Cristo encontramos a verdadeira liberdade emocional. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, somos exortados: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." A liberdade em Cristo nos liberta do medo que paralisa, convidando-nos a entregar nossas preocupações a Ele e a confiar que Ele cuida de nós. A paz que vem de Deus não é uma paz que o mundo pode oferecer, mas uma paz profunda e duradoura, capaz de guardar nossa mente e nosso coração, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em Cristo, encontramos liberdade para viver sem ser dominados pela ansiedade. A verdadeira liberdade em Cristo não é apenas a liberdade para fazer o que queremos, mas a liberdade para servir a Deus com alegria e dedicação. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, somos instruídos: "Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus." Em Cristo, nossa liberdade é transformada, não para vivermos segundo os desejos egoístas da carne, mas para servir aos outros em amor. A liberdade cristã nos chama a uma vida de entrega, em que nossas ações são motivadas pela gratidão a Deus, que nos libertou. Servir a Deus não é uma imposição, mas uma resposta voluntária ao seu amor. Essa liberdade nos dá o prazer de viver conforme a vontade divina, encontrando realização ao vivermos para o propósito de Deus, manifestando sua graça e seu amor ao próximo. Uma das maiores bênçãos da verdadeira liberdade em Cristo é a capacidade de perdoar e ser perdoado. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, nos ensina sobre a importância do perdão. "Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei?
Até 7, Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Cristo, ao nos perdoar, nos dá o exemplo perfeito e somos chamados a seguir esse exemplo, perdoando sem restrições. O perdão liberta nosso coração da amargura, restaurando relações e permitindo que o amor flua livremente. Quando perdoamos, experimentamos a verdadeira paz, que só pode vir da prática do amor incondicional, e isso nos aproxima de Deus e uns dos outros. A verdadeira liberdade em Cristo também nos liberta da condenação eterna. Em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, lemos: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo, somos libertados do peso do pecado, pois Ele nos justifica diante de Deus e nos dá acesso à salvação. A condenação que antes pairava sobre nós, devido à nossa natureza pecaminosa, é removida pela obra redentora de Cristo na cruz. Essa liberdade não é apenas uma libertação do passado, mas uma garantia para o futuro, pois, ao estarmos em Cristo, temos a certeza de que não seremos mais condenados, mas feitos justos por meio da fé nele. A liberdade em Cristo é um presente de misericórdia que nos garante a salvação eterna e nos chama a viver com a certeza de que estamos livres da condenação. A verdadeira liberdade em Cristo também nos concede a maravilhosa capacidade de viver em comunhão com Deus. Em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus nos revela: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Cristo somos convidados a uma intimidade profunda com o Pai, onde podemos viver uma relação pessoal e constante com Ele. Essa liberdade não é apenas a libertação do pecado, mas também o privilégio de sermos filhos de Deus, com acesso direto ao seu coração. Vivemos uma vida plena quando permanecemos em Cristo, pois Ele nos sustenta e nos fortalece para cumprir o propósito que Ele nos confiou. A comunhão com Deus nos dá direção, paz e força para enfrentar os desafios do dia a dia. Em Cristo, somos chamados a uma transformação contínua, que não se limita apenas à mudança de comportamento, mas à renovação completa de nossa mente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. A verdadeira liberdade em Cristo envolve abandonar as mentiras do mundo e renovar nosso pensamento à medida que nos alinhamos à vontade de Deus. Essa transformação acontece à medida que somos instruídos pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo. A liberdade cristã não é a permissão para viver como queremos, mas a capacitação para viver como Deus quer, renovando nossa mente para refletir seu caráter. A mudança interna nos leva a uma vida de obediência e serviço, em que podemos discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Cristo nos chama a ser luz em um mundo mergulhado nas trevas, refletindo sua verdade e amor por onde passamos. Em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. A verdadeira liberdade em Cristo nos capacita a ser exemplos vivos de sua bondade, misericórdia e justiça. Não somos chamados apenas para desfrutar da liberdade pessoal, mas para compartilhar essa liberdade com os outros, sendo luz nas escuridões do mundo. Cada ação nossa, cada palavra dita, pode refletir o caráter de Cristo, impactando positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. A liberdade em Cristo nos dá a missão de espalhar sua luz e revelar seu amor.
A liberdade em Cristo nos proporciona uma esperança viva e duradoura, que não se baseia nas circunstâncias temporais, mas na promessa da vida eterna. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A verdadeira liberdade cristã não é apenas para o presente, mas nos aponta para um futuro glorioso, onde todas as coisas serão restauradas. Em Cristo, temos a esperança de uma vida sem dor, sem sofrimento e sem morte. A liberdade em Cristo nos dá a certeza de que, mesmo nas tribulações, nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. E com isso, vivemos com a confiança de que somos mais que vencedores em sua obra redentora. A esperança em Cristo é a âncora de nossa alma. Nos dias atuais, somos desafiados por uma realidade marcada pela incerteza, pela pressão social e pela busca incessante por respostas rápidas. O mundo nos oferece muitas promessas de liberdade, mas é em Cristo que encontramos a verdadeira libertação. A palavra de Deus nos ensina que a verdadeira paz e a verdadeira liberdade não estão nas coisas temporais, mas no relacionamento profundo com aquele que é a fonte de toda verdade e luz. Em tempos de angústia e sofrimento, encontramos consolo nas Escrituras, que nos asseguram que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Esta promessa nos lembra que, embora o mundo ao nosso redor pareça caótico, em Cristo encontramos uma paz que transcende o entendimento humano, uma paz que nos fortalece e nos guia. Ao refletirmos sobre os desafios de hoje, somos lembrados de que não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas sim buscar a transformação pela renovação da nossa mente, conforme a vontade de Deus. Romanos 12:2. Em um cenário de turbulência, a verdadeira liberdade é encontrada na obediência a Cristo, onde somos libertos não apenas das amarras do pecado, mas também das prisões do medo, da ansiedade e da desesperança. Em Cristo, a dor se torna um caminho de crescimento. A fraqueza é transformada em força e a morte perde seu poder, pois ele venceu a morte na cruz. Enquanto o mundo nos pressiona a buscar a felicidade nas coisas efêmeras, a palavra de Deus nos convida a viver uma vida fundamentada na verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. A cada dia, somos chamados a refletir sobre o que realmente importa. Nossa relação com Deus, nossa transformação interior e o amor que devemos oferecer ao próximo. Em meio a tudo isso, a oração é a nossa constante, a nossa conexão com o céu, a nossa maneira de fortalecer a nossa fé e encontrar paz. E agora, com reverência, vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Seu tempo e atenção são muito importantes para mim. Se você gostou do conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso me ajuda a continuar trazendo mais vídeos como este para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhum novo vídeo. A sua participação é fundamental para que o canal cresça e leve mais conhecimento e inspiração a todos. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.